Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gente que Fala. Sou o Ricardo Godoy e neste feriadão de 1º de maio nós estamos hoje com um cara que vocês vão até assustar aqui, que vai achar, quem é esse aqui? Já não morreu? Não, ele tá vivo. Não é verdade? Antônio Lobato. Isso, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, falando sobre música, que é um assunto que encanta a Com todos. certeza. Antes da gente falar de quem é, não fala de quem é, mas só fala. Te confundem muito com esse personagem? Às vezes sim, porque a característica, né, Te confunde. às vezes lembra, né, no Que mínimo vai lembrar. legal, agora eles vão saber de quem é, já dá pra perceber, né, ele tem já os traços, né. E que legal ter os traços de uma pessoa que é referência no mundo, né. Sim, é uma honra e uma grande responsabilidade fazer um trabalho que é voltado a alguém que deixou um legado tão lindo no mundo da música e no mundo da arte. Com certeza, ó, então ele já deu um spoiler aí, né, a gente vai falar de música, porque ele é músico, ele é compositor e é produtor, também você produz. Sim, eu faço produções de teatro, né, Ah, shows, então é um trabalho é aquele trabalho que você faz fora do palco, onde os você onde não se vê a gente, né, os e é bastidores, onde né. se trabalha muito mais para fazer um show, um evento acontecer. Quando a gente convida e tá aqui com a gente sempre um artista, um ator, enfim, um cantor e tal, a gente fala sobre isso, né, a Sim, importância de quem não vemos num espetáculo, num show, né, exatamente. a gente fala do teatro na coxia, a importância de ter uma coxia bem organizada, né, de uma equipe Sim. por trás de tudo isso, senão não acontece nada, né, Antônio? Não, e o show começa, assim, meses antes de uma data, você tem que estar fazendo a divulgação, você tem que estar pensando em todos os detalhes para que aquele show aconteça. Olha aí. É um trabalho grande e é todo dia, não tem folga. É verdade, é verdade. E pelo contrário, né, a área que você atua maior é Sim. trabalhar aos fins de semana, inclusive, né. Então durante a Exatamente, semana você trabalha organizando, no final de semana você trabalha executando. exatamente isso, dessa forma. Eu vou fazer a pergunta clássica que vocês conhecem. Dorme que horas? Mas se você acredita que eu não durmo, assim, muito tarde não, eu não sou aquele músico como eu trabalho mais com teatro, então eu consigo conviver num horário mais, digamos assim, normal, né, de pessoas normais, como se diz, né. Mas eu Bem durmo sempre isso. por volta de meia-noite, no máximo 1h eu durmo, Mas aí não acorda e um pouco mais acordo não, tarde. acordo assim 8h, 8h30, por aí eu já acordo. É a vida de um músico, não tem É, jeito, gente. Que legal. Mas vamos conhecer um pouco do Antônio Lobato, então, conosco hoje. Muito obrigado por ter sim, vindo eu que e agradeço, Ricardo. falar do seu trabalho, do seu Sim, projeto. Você tem um projeto que você homenageia, faz tributo a alguns nomes e sim. tem um trabalho seu, autoral, Sim, né? sim, sim. Até como um trabalho de compositor. A gente vai falar um pouquinho desse último projeto que você tem aí no ar. Bom, eu queria saber um pouquinho do Antônio. Você nasceu onde, Antônio? Eu nasci em Minas Gerais, sudoeste de Minas Gerais, Que cidade? São Sebastião do Paraíso. Que legal, que bacana. É uma cidade que tem mais conexão com o estado de São Paulo do que com Belo Porque Horizonte, com tá mais Minas, porque perto. a proximidade é com Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, Franca, então as referências são o estado de São Paulo. Viveu a infância lá ou já veio pra cá? Como que São Paulo chegou na tua vida? Você mora aqui na região Ah, de São Paulo, moro né? em São Paulo já. Eu já sou mais paulistano do que mineiro. É, e não tem nem o sotaque, normalmente fica aquele. É, fica aquele sotaquezinho. Eu nasci em Minas, logo criança mudei para Campinas, tanto Ah, que meu irmão e minha irmã nasceram em Campinas. ah, Aí, com o falecimento do meu pai, voltamos para Minas. Então, eu passei em Minas a minha adolescência, tá. né? E aí, depois vim para São Paulo em 91. De Ah, lá de para lá cá. pra cá, então Já tô em São já Paulo. é mais São Já Paulo. passei. Os anos, a maioria foram passados aqui em São Paulo. Casou-se aqui Casei, ou lá? casei. Uma mineirinha, né? Tem que ser, né, gente, né? Já namorava lá na Quem adolescência é essa e pessoa que tá com a gente? Olha essa é minha esposa, aí, aí. Cleia. Cleia, olha que É, legal. Cleia. Casou-se, então ela é mineira. Ela é mineira, da Mas você a mesma conheceu cidade. lá, então? Conheci lá, fiz muita serenata na Ah. janela dela. Olha aí, gente, é É, isso é uma romântico. coisa que hoje eu acho difícil, talvez nem sei se ainda existe, mas aquela serenata, naquela época, é uma coisa meio falar assim, naquela época parece que é muito tempo, né? Mas o mundo tem mudado muito rapidamente. Sim. Então é uma época onde se roubavam rosas, as casas tinham jardins e eram muretas, né? Hoje você vai lá, é tudo cerca elétrica, câmera Na para tua todos os cidade lados. mesmo? Minha cidade mesmo. Isso aí é uma coisa que, infelizmente, o mundo tá assim. Mas naquela época podia se roubar rosas, a janela dela era alta, tinha que subir para deixar rosa, e a serenata era com violão. Que delícia. É. Você lembra de alguma das músicas que marcou aí essa serenata de Ah, vocês? sim, naquela época os sucessos que rolavam assim nos anos 80, né, eram Love of My Life do Queen,
Ah, Eu lembro que naquela época tinha uma música do Fábio Júnior que tinha saído, que era O Que É Que Há, que sim. fazia sucesso na época. Super Então era famosa. nessa Rádio Táxi, então rolavam muitas coisas assim. Então você a convenceu já com a voz. Ah, já tava, não tinha, cerquei, não tinha jeito. Ei, delícia. E os 2 momentos que nós temos de vocês aqui são onde? Aqui eu tô, essa foto é em Buenos Aires. Ah, é verdade, Buenos no Aires, a Castelo casa, Rosado lá, na Casa Rosada. isso. E aqui Essa aí eu não consigo identificar, é um mas eu acho que teatro, é algum parece, né? teatro. Talvez seja até aqui em São Paulo, o Teatro Municipal. É, de repente é, também não tô conseguindo É, identificá-lo não, eu conheço muito bem lá, é essa muito aí eu não gostoso o sei teatro, não. né. Ah, mas olha que legal, parabéns pelo casamento, pela família. E vocês estão casados há quanto tempo? Ah, já estamos casados. Nós estamos juntos desde 1983, né? Foram 10 de namoro e já 33 de casados. Casamos em E 93. ela acompanha você nos seus Ela trabalhos? me ajuda demais. Ela é a pessoa que faz ali os bastidores, tudo acontecer. É um suporte incrível. Não dá para fazer tudo sozinho, né? Não, E impossível. uma pessoa assim que é companheira, que te impulsiona, que faz tudo acontecer, é fora de série. Que legal, que bacana. E vamos falar um pouquinho de música então, né. A música, Sim. por que música? Alguém os seus pais, irmãos, você tem referência que fala: "Olha, eu quero ser assim quando eu crescer"? A música é uma coisa. Eu me pergunto, porque na minha família não tem nenhum musicista. Ninguém, ninguém. Ah, E é sério? assim, o meu pai era um apaixonado por música, Só tá. né? A maior parte da vida dele foi contador, né? Na área de finanças, mas ele teve um tempo que ele trabalhou em rádio lá em Minas, Hum, como locutor. Então, assim, na minha família, o meu pai e um irmão dele, o meu tio, eles sempre foram apaixonados por música. Na minha casa sempre tinha muita música. Eu cresci ouvindo os grandes tenores italianos. Do Brasil, eu cresci ouvindo muito Vicente Celestino, que meu pai gostava. Então, era a música da época deles. Então, sempre tinha muitos discos, né? Discos em vinil. E aqueles discos que hoje quase ninguém sabe mais que existe, que é 78 rotações. nossa, é verdade. Então, assim, cresci ouvindo música. E acho que por conta disso eu gostava de cantar. Desde 2 para 3 anos já cantava. E aí, quando eu fiz 8 anos, meu pai me deu um violão de Natal, que eu trago guardado até hoje, assim, ele tem um significado muito Com especial. certeza. Só que na ocasião, olhei aquele violão, eu criança, 8 anos, eu falei, que é isso? O que eu vou fazer com Pra que isso? serve esse trem aqui, né, como diria o mineiro. E assim, aí eu comecei a estudar com um amigo do meu pai, mas era aquele sistema tradicional, antigo, não, naquela ocasião eu não fui pego por tocar um instrumento. Mas aquilo ali Ele foi a quis te dar com a semente. intenção de você tocar, Sim, obviamente, mas sim, porque ele via que eu gostava de porque cantar ele já muito. buscar entendi, É. legal. E aí comecei a estudar violão, aí ele não me viu tocar violão. Ele faleceu, ainda tinha 12 anos, né. Ah, não diga. Aí depois disso é que aquelas aulas iniciais, Te deu um aí start. eu falei, eu vi um amigo tocando, aí voltamos para Minas, vi um amigo que levou violão na escola tocando, eu falei: "Ah, mas eu sei fazer isso, né". E daí, aquela semente que ele plantou me fez apaixonar por música definitivamente e buscar estudar mais. Aí veio violão, veio piano depois. O piano veio Já mais recentemente, pra né? cá. E você toca quais instrumentos? Toco piano, violão, guitarra, né? Sim, E e contrabaixo. contrabando. Nossa, gente, é bastante, né. É, E carreira musical? Então você entendeu que: "Pô, eu gosto disso", mas sim, aí quando falou: "Não, é isso que eu quero pra minha vida agora". sim. Iniciar a carreira musical foi quando? Aí a história. Viver no Brasil, viver de arte em qualquer lugar do mundo não é fácil. No Brasil, aí o negócio fica muito mais Intensifica, é. difícil. Então, eu trabalhei até 2014, né, no mundo corporativo, CLT, Não diga. CLT no mundo corporativo, trabalhei sempre na área financeira. E aí, 2014, eu já tinha, por exemplo, aquelas coisas que a gente considera básicas na vida, ter um lugar para morar, uma casa, mobiliado, seu carro, já ter feito assim. Uma estabilidade, né, de Você certa forma. conseguir construir, as bases para Sim, depois você poder arriscar. sim. A partir daí eu virei músico em tempo integral e produtor, e consegui achar um nicho de mercado onde é possível, Ah, viver bem disso, porque no geral não é fácil. sim, Se sim. você for escolher alguns, nichos de mercado, você vai ter que ter outra profissão
porque senão não dá. Ah, Financeiramente sim. não dá. E sem contar os vários nãos, Ah, isso daí é. que já deve ter passado bastante, né? Música, eu acho que para qualquer coisa na vida é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Você tem que estar sempre plantando, você tem que estar sempre semeando. A colheita vem, mas tem que ser perseverante. Com Os certeza. primeiros não, você não pode desistir. Você aprendeu então a tocar violão, estimulado pelo seu pai, pelo Sim, presente que você sim, teve, né? sim. E a guitarra e o piano, como é que vieram essas inspirações? A guitarra veio assim, eu comecei a tocar em Minas, naquelas tradicionais bandas de baile, né? Que Ah, rodei o estado de Minas todo. Fiz naquela época campanha política em São Paulo, sim. quando tinham, né, os Isso. showmícios, né, fazer abertura para os grandes, aí, Olha os exemplos aí. os grandes. Tá. Essa é a Red Special do meu amigo que faz Queen, né? Tava comigo nesse dia. Que é a guitarra Ah, que o Brian May, esse modelo que ele usa. que legal. É, Já falar já quem era daqui a pouquinho. é. Calma. Aí o piano veio depois. O piano, eu comecei a aprender piano aos 45 anos, quando eu fui começar a fazer Queen. Aliás, nem bigode eu usava, né? Ah, você não usava Não, o bigode. bigode Ele aí já não tá. adiantou pra gente, é o Queen, gente. Vai falar do Queen já. Também não dá pra esconder, né, com É. esse rosto que ele tem. E aí eu comecei a estudar piano e me apaixonei por piano. É claro que quando você já toca um instrumento, você não começa do zero, né? Já Sim, existe tem uma uma base base teórica ali, musical. e como tudo que eu faço na vida, eu me dedico integralmente. Então eu fazia aula particular, uma professora em casa, ensinar através do método tradicional. E depois eu tinha uma aula, aulas numa escola, aulas individuais. E para esse professor eu cheguei e falei, eu preciso tocar Queen. Então com Ah, ele eu só estudava Queen. tocar Queen não é fácil não, Não, meu amigo. filmava a aula, gravava tudo. Ah, Chegava em casa, eu repassava a aula inteira. Quer dizer, é como se eu fizesse a aula num dia 2 vezes. Depois ficava a semana inteira estudando, porque eu coloquei na cabeça que eu tinha que tocar aquilo. Então, aqui, o que eu digo para as pessoas assim, seja um instrumento, ou seja alguma outra coisa que você vai fazer na vida, parece difícil? Parece. Esse difícil é você que vai decidir se é ou não. Dedicação, paciência, não ter pressa. E o professor foi fundamental. Um bom professor em qualquer segmento da vida é fundamental. Ele falava, não tenha pressa. Faça devagar, a velocidade vem. Realmente, é a história de andar de bicicleta, né? Primeiro você tem que ir exatamente. devagarzinho, depois consegue até correr, mas tem que ir no seu passo a Sim. passo. O que define pra você o conceito de um cantor crossover? Cantor crossover é aquele que antigamente a gente chamava de cantor de baile. Por quê? Ele Hum, passa por vários estilos. é, você vai, tá, entendi É o uma, conceito. é uma. Eu digo que baile foi a minha grande escola. Eu tive a sorte de tocar com grandes músicos e eu sempre tive a atenção de querer aprender. Eu me considero um aluno, até os últimos dias da minha vida vai ser assim. Ah, sem A dúvida, gente está sempre sem aprendendo, dúvida. sempre aprendendo. Então eu tive esses músicos que me ensinaram muito. Cantei vários estilos, né? Para um músico, eu considero que ouvir é fundamental. Você ouvir primeiro, prestar atenção e depois você buscar reproduzir, você vai buscar a sua sonoridade. Então, eu tive essa sorte de ter grandes músicos como meus professores. Poxa, que bacana. E do comecinho lá da tua história já, não diria nem profissional, mas você já tava, "Pô, agora eu já consigo tocar legal, não é? Sim. Qual estilo você já curtia, você já gostava? Já era na base do Queen ou não? Você veio quem veio depois? O Queen é interessante porque quando eu morava em Minas na adolescência, foi quando o Queen esteve em São Paulo em 81, eu tinha 14 anos na época, né? Então já tocava muito nas rádios da região. Na minha cidade, naquela ocasião, só tinha uma rádio AM, não tinha nem FM. Nó. Mas rolava muito Queen. Depois veio 85, quando eles vieram no Rock in Rio. Eu Uhum. lembro que isso é uma coletânea do Queen, que era uma coletânea do Live Killers. Então aquele disco ao vivo eu comprei. Eu falava, nossa, se um dia eu for cantar, é isso que eu quero fazer. Mas eu nem Ah, sonhava, no que você nem faz hoje, é. imaginava. Que coisa. E essa coisa dos estilos, assim, meu primeiro contato com o Queen, eu era criança, tinha uma propaganda de uma escola de inglês,
tocou um trechinho de Now I'm Here. Então aquela frase foi impactante que eu fiquei assim, eu não sabia que era Queen, não sabia que era rock, eu era muito pequeno. Mas aquele foi o meu primeiro contato, tanto que eu me lembro disso até hoje. E ouvir a música do Queen nos anos 80, a gente tinha o boom do rock nacional, né? Sim, acho que foi o auge do Brasil, foram os anos Sim. 80, né? Os anos 80 teve características assim marcantes, porque, por exemplo, foi quando o John Lennon morreu em 1980. Então a Beatlemania voltou com tudo. Então Beatles foi a primeira banda que foi assim a minha referência, que todo Ah, mundo naquele momento estava ouvindo o que Beatles. você gosta de Beatles? Escolheu uma. Como é que você faria? Nossa, é Agora, pergunta difícil do difícil. programa. Mas, por exemplo, eu observo muito as letras então In My Life, que ele faz ele passa, ele dá uma olhada para o passado, por onde teve, o que aconteceu, a vida foi mudando. Então, In My Life eu acho uma música muito interessante, que é Claro uma que composição mais de John a Lennon. gente fez uma pergunta impossível, não foi nem difícil, né? Porque realmente gostar de uma música Não tem. dos Beatles. Eu tava vendo outro dia um documentário sobre eles, né? E eles mudaram, a Beatlemania mudou o fã de seguir. Eles já fizeram o que hoje faz o povo aí, né? Seguir o povo pela rede social, que na época não tinha, né? Sim, Mas já seguia. A Beatlemania mudou muito o conceito de mudou. fã e artista, né? A parte comercial, o Sim. marketing, foram muitas coisas. A gente brinca assim que tem antes de Beatles, né, e E depois de pós-Beatles, é Beatles. verdade. Em tudo, em filme, em vídeo, eles já descobriram várias formas de criar uma cultura, né, pop e transformar a música, além da arte, também na parte comercial. E funcionou até hoje. Até hoje, até hoje, até hoje. E, pô, vamos lá então. Queen, a gente sabe que é uma banda mundialmente conhecida. Mesmo quem Sim, não gosta de rock, gosta de Queen. Não sim. tem como, né? Inclusive, me corrija aí, você vai saber mais do que eu. Acho que foi a primeira música de 6 minutos tocada numa rádio, não é? Eu tava Foi lendo, Bohemian ouvindo. Rhapsody. Isso, rapaz, 6 minutos de uma música, nenhuma rádio queria. Não, E aí foi a primeira, gente, primeira música de 6 minutos a ser tocada e o sucesso é até hoje. até hoje. Então, quando que você decidiu, então, vou fazer? Como você disse, você gostava, um dia eu quero cantar Sim, Queen, mas sim. quando chegou a ideia do projeto de fazer o tributo ao Queen, que te segue aí, inclusive a gente vai falar das próximas datas desse tributo que ele faz, Sim. gente. Daqui a pouquinho, fica aí. Foi meio por acaso, porque assim, depois que eu vim para São Paulo, eu cantava em bandas de classic rock, né, ou rock nacional, e não usava nem bigode, né, não tinha esse Aqui você já tava visual de nem nada. bigode, já. Aí já estava, aí eu já tô fazendo Queen, É. né, tem um momento lírico do show, eu tô com a maravilhosa Regina Ah, Migliori fazendo o momento Fred Montserrat Cabalé. nossa, maravilhoso. E aí eu fui convidado por um amigo que falou que tinha uma banda que fazia cover do Queen, tava precisando de um cantor. Nossa. E aí eu fui, fiquei nessa banda por 9 Ah, anos. então antes de você fazer o seu projeto, você Sim, participou. eu fiquei 9 Ah, anos. E aí, na pandemia, né, foi uma quebra de várias coisas, cada um vai para um lado. Aí eu montei um projeto novo para fazer mais teatros, sempre foi o meu foco, sempre gostei demais de teatro. Primeiro que você tem um palco sempre maior, sim, você tem iluminação adequada, sim. você consegue fazer um show para que as pessoas de fato assistam. Então seria mais um teatro musical, Sim. puxado musical. E o teatro ele tem eu considero uma magia, ele é muito mais desafiador, porque as pessoas estão ali para te assistir, elas estão ali prestando atenção. Sim. Quando você toca num bar, sei Ah, lá, sim. alguém tá bebendo, alguém tá Sim. comendo, alguém tá ali só paquerando, alguém tá ali só porque todo mundo tá ali, foi ali. Verdade, Então, verdade. teatro é diferente, as pessoas Sim. vão para assistir o show. Então, isso torna a responsabilidade ainda maior na sua entrega, né? Não, com certeza, mas imagino, né? Que todos os olhares voltados para a tua cena, para o teu ato. Sim, Se sim, você erra sim. uma, né? A famosa deixa, que você não deixar, não pegar aquela Ah, deixa. sim, 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 sim. Eh, falando do teatro um pouquinho, você já fez alguma coisa ligada ao Queen, ao Freddie Mercury no teatro? No teatro, só os shows Os mesmo de shows, os tributo, shows. é. Só os tributos mesmo. Assim, como ator, até É. tenho vontade de fazer teatro como ator, mas ainda não deu tempo.
Então você não atuou ainda com Não, não, texto, direitinho. não, isso ainda não, por É de tempo mesmo. causa de tempo. Antes de eu seguir aqui, eu queria que você soltasse um pouco a sua voz, né, um pouquinho. Vamos Escolha lá. uma música aí, a gente tá falando de Queen, então pode ser alguma da Queen aí, um trechinho pro pessoal de casa Vamos já fazer um ficar naquele trechinho, gostinho. aquele trechinho daquela que não pode faltar nos shows, Que aí é a pergunta que já me adiantou, né? é, Qual não pode faltar? Então aproveita, já faça ela, isso é que bom é demais. Bohemian Rhapsody. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life was just begun, but now I've gone through it all the way. Eu não vou pedir me dar sequência, porque tem que aquecer voz. Isso é legal também de falar sobre a importância É disso, né? fundamental. Gente, ele tá gravando aqui e não preparou Não nada. E aqueci, olha como não é que já tá preparei. essa voz. Imagina aquecida, preparada. Essa música em especial que você foi Sim, puxar, meu amigo, sim, né? sim. Essa aí agora ela subiria mais ainda o tom dela agora, Aí o né? negócio ia. E falando de aquecimento, de despreparo, como que você faz antes do show? Você se organiza? Quanto tempo você precisa pra interpretar Queen? Não dá pra É, ficar meia sim. hora aquecendo, viu, gente? Num show em teatro, você já começa a trabalhar. Eu começo a trabalhar muito antes, mas falando do show especificamente, eu chego aos teatros, se o show é à noite, 8, 9 horas da noite, eu estou no teatro desde as 3:30 da tarde, acompanhando a montagem de som e da Ah, parte de cenografia, que a gente tem uma preocupação em ter um palco bonito, com cenografia. Então eu acompanho a equipe para que tudo saia ok. Normalmente, assim, por volta de 4, 4:30, já começa a passar de som. Os músicos já chegaram, então já começa a passar cada instrumento e depois fazer uma passagem geral de alguns trechos de músicas sim, com todos. sim. Então esse é o momento em que, assim, eu acabo já tô aquecendo, né. Sim, sim, Eu porque começo a cantar e tudo mais. Mas depois que passou isso, eu gosto de descansar pelo menos 1 hora, é o momento que a gente foi pro camarim, a gente monta o camarim para comer alguma coisa leve, né, porque eu nem como nada. E aí depois eu faço um aquecimento vocal, de assim, mas são não vários demora muito não, exercícios, tudo, né, faz um que é aquecimento importante por fazer volta, assim, de uns 15 minutos. para trabalhar bem a Sim. questão de diafragma, o danado, que tem que Sim, estar bem sim, aberto, sim. bem A impostado. voz tá aquecida principalmente para as notas altas, né. E você, ficou com o cargo ali de interpretar um ícone Sim, que não era apenas a gente pode falar de Elvis Presley, por exemplo, que é o ícone sim. do rock, aquela coisa toda, que também tinha uma posição física Sim, absurda, sim, não é? sim. Mas você pegou o Freddie Mercury, que tem todo um olhar específico para o que ele faz no palco, da forma Sim, que ele conduz sim, ele não só cantava, ele interpretava também, não sim. é? E como foi o processo de estudar o Fred, quando você falou: "Bom, agora eu vou fazer o tributo, eu preciso fazer a coisa decente", não é? E aí como é que foi esse processo de estudo para conhecer o Freddie Mercury, a maneira que ele conduzia no palco, a maneira que ele cantava, as expressões faciais? Sim. A ideia não é copiar, é dar a tua Não, versão, né? exatamente, é. Eu sempre tive uma preocupação muito grande, porque assim, tanto que a banda hoje, a gente chama ela de tributo. No Brasil tem diferenças. O cover é aquele que tenta ser o mais igual possível, e o Isso. tributo é aquele que vai, simplesmente Homenagear. lembrar. Tanto que na banda ninguém usa peruca para ficar com o cabelo igual do Brian May ou do Roger Taylor. Apenas assim, o que é importante é a guitarra Red Special, que o pessoal viu ali, que é a guitarra do Brian May, Põe a foto 2, Maria, tá lá a guitarra lá de novo, por favor. que é a guitarra que o Brian May e o pai dele construíram. É claro que hoje Ah, ele usa eles outros. construíram. Esse modelo de guitarra que é vendido no mundo todo hoje, é, todos que olham essa guitarra sabem que é Queen, que é Brian May. Que Ah, a primeira guitarra foi ele e o pai que construíram. sim. Com... É a mesma, né? Nós estamos vendo agora a colorida aqui ou Sim, não? sim, Ah, tá. é Eu a achei que. mesma Ah, guitarra. tá. Eu não só entendi, É. gente. E é linda. E Linda, ela é linda. muito peculiar, porque ela tem um sistema de ligação e de sonoridades que o pai dele era engenheiro, né, eletrônico, eles fizeram algo assim extremamente difícil pilotar, digamos assim, né. Tem um Nossa. estudo. É diferente das outras guitarras que a gente tem, a Stratocaster, a Gibson, e são mais simples, né. E a persona do Fred? Como é que você, né, Aí eu deu estudei sequência? muito, eu li vários livros sobre Freddie Mercury. Assisti muitos vídeos, continuo Esse- assistindo, né, de vez em quando eu faço uma reciclagem. ah.
E o que eu estava falando é assim, eu tenho uma preocupação em lembrar a quem eu estou homenageando com a Sim, música, sim. né, tem que ser uma coisa de forma honrosa, né, de forma honesta, então eu não tento nunca imitá-lo, porque nesse trabalho é uma linha tênue entre você estar fazendo algo sério e você tornar-se caricato, Perfeito, né, e perfeito. E a minha nunca vai preocupação ser igual, por mais não, que, não, não, né, nunca vai você ser só piora o igual. teu trabalho que é tão bonito quanto ou mais, Sim, dependendo da situação. sim. Então eu vi muitos vídeos e eu busco através de alguns movimentos lembrá-lo, a colocação de voz, buscar lembrar, mas nunca tentar imitar a voz, porque não Ah, não, até fica porque cada um fica tem o perigoso. e você aquilo que você falou da caricatura, acaba se É, caricatando de e não é desnecessário. necessário, não é Exatamente. necessário. Falando no Fred ainda, os livros dele são vários pelo mundo afora, em diversas traduções, a gente conhece alguns, de repente vocês de casa até conhecem mais algum, coloca aqui embaixo pra gente, mas, o filme que fizeram sobre a história dele lá, né, o que você fala sobre aquele filme? Você conhece um pouco mais a fundo a história do Fred Sim, pela pesquisa, pelo estudo? É aquilo? Você não sei se você chegou a assisti-lo, imagino que eu sim. assisti. Eu toquei na pré-estreia desse filme, que foi lá no Allianz Parque. Eu Que estava na banda que foi escolhida legal, para fazer a abertura a pré-estreia do na filme. pré-estreia do filme. Uau, olha, essa eu nem Foi uma sabia, não estava experiência nem muito no release bacana, aqui não, é. que legal, ótima Foi lá no informação. estádio. E aí, refletiram a história do Fred? Ali tem muitas licenças poéticas, né. Tá. A cronologia ali não bate, Ah, isso eu né, a imagino cronologia porque não bate. A história às vezes eu até me pergunto como o Brian May e o Roger Taylor, que estiveram presentes, assim, permitiram algumas licenças poéticas que eu achei meio desnecessárias, a sério, questão de briga deles, né, dá a entender que Fred quis fazer um disco solo, e não é assim, não o foi assim. próprio baterista já tinha feito um disco solo 4, 5 anos antes, Hum, né. E tem uma entrevista entre eles com eles, né, que até existe uma brincadeira, e aí eles entrevistam o John Deacon, que é o baixista, e falou: "Ah, todo mundo faz, trabalho solo, eu não vou fazer porque eu não sei cantar nada", então assim, levando a brincadeira, né. entendi, ainda tirou um En sarrinho ainda. então tem umas coisas assim que quem conhece um pouquinho de Queen vai saber, a cronologia, quando ele cantou Love of My Life em São Paulo, aqui na primeira vez, ele não tinha aquele visual dele de cabelo longo, então eles Ah, fizeram umas trocas assim. aqui ele tá curto, né, tá curto, pelo que ele Sim, disse. ele passou a usar esse visual com o bigode a partir de 79, Ah, 80, então já e foi mais aí ele já cortou o cabelo, então foi a imagem que ficou mais marcada dele, essa imagem dele com bigode e o cabelo curto. E lá no filme eles trocam, é como se entendi. mas enfim, A ideia era contar a história, mas assim, pensando então no contexto geral, é, contaram a história? É a pergunta. Contaram? contaram a história, o Porque filme é muito não bom. não teve um contexto um pouco de mostrar que ele tinha o lado que não era tão legal e exacerbar isso no filme? Ou você acha que não foi assim? Eu acho que assim, eh, qualquer artista é uma pessoa, e como Sim, pessoas todos temos os 2 defeitos, lados, exatamente. então é assim, se você gosta de um artista, você gosta da obra do artista, você respeita o ser humano. Eu acho que ali, conseguiram condensar de uma forma, assim, equilibrada para não ficar, exagerando demais na parte pessoal, né, porque eu acho que nesse tipo de filme, o foco tem que ser a música, Sim, por isso que eu né. perguntei, que eu estava vendo um pouquinho sobre a E história a do filme história pra te deles tem perguntar. muita coisa, seria difícil A condensar em retratar em 2 2 horas, foi até horas. mais, foi quase 3 horas de É, filme, se eu não me é. engano, né. Mas é isso, gente. Acho que é só quem sabe pode responder. E vou aproveitar e lembrá-los que nós estamos aqui na Com Brasil TV de segunda a sexta-feira, a partir das 5 da tarde, trazendo sempre convidados super legais. E claro, também a partir das 5 da tarde, vídeos novos todos os dias no nosso portal do YouTube. Então, acessa lá, @podcast Gente que Fala, e nos sigam nas nossas redes sociais, para que a gente possa cada vez mais trazer mais convidados super legais para você. Aproveitando sua rede social, É Antônio. Antônio Lobato 15, tanto no Instagram, Facebook, meu canal no YouTube, também no TikTok. Então tá bem fácil ali, né, É, sem ponto, sem Antônio nada? Lobato 15, sem ponto, sem nada. Você é compositor, a gente vai continuar falando do Queen um Sim. pouquinho já, eu queria saber, te apresentar o nosso portal. Como compositor, você gosta de escrever, tá?
Sim. Então aqui nós temos um portal chamado Orbis News, é um portal de artigos. Então a gente sempre posta artigos atualizados sobre os temas do momento de diversas áreas do Brasil mesmo. Então nós estamos falando de saúde, de cultura, de política, de economia. Então são artigos que trazem a certeza que você que está acessando, você que está lendo, informações para que você possa atualizar o seu dia. Então quer saber de algo bom, de algo verdade, acima de tudo, entra lá, www.orbisnews.com.br. Então, se gosta de escrever, fica o convite aberto, quem sabe haja tempo na sua agenda, que é corrido, Sim. e ser um dos nossos articulistas, vamos tê-lo com prazer. Vamos lá. Tudo que é ligado à arte, cultura. Assim, eu às vezes até brinco que seriam necessárias várias encarnações para poder fazer tudo que eu tenho vontade, né? Te entendo, velho. Escrever um livro é uma das coisas que eu vivo me cobrando, assim, que eu precisava escrever alguma coisa. Mas dica, escreve um trechinho e guarda, escreve um trechinho e guarda, escreve um Eu trechinho e faço isso com guarda. música. Ó, Todas tá as vendo? Já ideias que sabe, todas as gente. ideias que vêm, eu não espero, porque assim, esses insights, essas coisas, você tem que anotar na hora. Escrever. E hoje a gente tem um recurso de um celular, né? Então vem uma melodia que na cabeça você já grava. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Nas Já suas escrevi. composições, vem a primeira letra ou a primeira melodia? Ou É depende do muito momento? interessante isso. Eu não tenho um método necessariamente assim a seguir. E é interessante que música, eu acho que em qualquer segmento, você tem que encarar como um trabalho. Você tem que parar, vou fazer. Não Sim. ficar esperando a A hora que inspiração. dá tempo também, já era. É. Mas no geral, eu sempre escrevo uma letra. No geral, sempre vem a ideia de uma letra primeiro. E depois eu busco os acordes para Combinar aquilo e com aquela. depois criar a melodia. Eu acho que a parte mais difícil Hum. é criar a melodia. Ah, Como eu vou cantar essa letra? Pelo menos para mim é o que eu acho mais difícil fazer. Algumas vezes não, algumas vezes vem as notas, os acordes, uma sonoridade, e falo, olha, isso aqui é legal, vou fazer uma letra para isso aqui. E muitas vezes também já aconteceu de vir tudo de uma vez. Praticamente a letra e a música. É claro, eu gravo, escrevo, depois eu vou fazendo pequenos ajustes na letra ou na melodia. Mas assim, basicamente já vem quase toda a composição. a gente vai falar disso também daqui a pouquinho, porque ele tem um projeto autoral muito legal e vocês vão Sim. descobrir já. Falando do Queen, que é o que você está, inclusive tem datas já abertas Sim, aí para a sim. gente quiser acompanharem. Uma delas aqui em São Paulo, lá no estacionamento do Shopping Santa Cruz. Eu vou Confere? estar lá no Teatro Santa Cruz, Ah, sim, no Shopping Shopping Santa Santa Cruz, foi Cruz. estacionamento à cabeça. Isso. Vai ser dia sexta-feira, 8 de maio, às 21 horas. É um show muito especial onde eu faço Queen, piano e voz. Tem a presença de dois convidados, Rafael Amaral, que vai fazer guitarra em alguns instantes, e da cantora lírica Regina Migliori, que nós vamos fazer um pouquinho de Freddie Mercury e Montserrat Caballé. Uau! Então gente, dia 8, sexta-feira que vem, a partir de que horas? 21 horas começa o A show. partir das 21 horas, lá no teatro, falei estacionamento, desculpa. É, Lá no teatro do Santa Shopping Cruz. Santa Cruz, então o metrô ali juntinho, vai de metrô que você chega dentro do Sim. teatro quase, né? É dentro É só pegar o elevador. Só pegar o elevador na região lá na área dos cinemas. Maravilha. E se eu quiser comprar ingresso, como é que eu faço para Os acessar? ingressos estão à venda pela Simpla e também pela Sampa Ingressos. Né? É só procurar minha página Antônio Lobato 15, Instagram, Facebook, lá tem o link e tudo mais pro pessoal. Ou no próprio site do teatro. Isso então no dia 8, a No partir dia das 20 8. horas, vai estar Isso. lá. E no dia 9, você vai estar onde? Dia 9 eu vou estar em São Bernardo do Campo, no Teatro Pen Life, que é um teatro novo, foi inaugurado em dezembro do ano passado. É um teatro muito bonito e nós vamos fazer a estreia lá com a banda, com Queen Music Tribute, e o show começa às 20h30. Os ingressos estão à venda pela Simpla, Bilheteria Express e também pela Sampa Ingresso. Recente agora, da semana passada, você participou do Blue Note. O que é isso? O que aconteceu? Que foi no dia 23?
Eu fui convidado a participar de um tributo ao Men at Work, a banda australiana, e foi assim maravilhoso, foi muito legal. O Blue Note é uma casa, eu acho, diferenciada em São Paulo, porque você tem a oportunidade de ver shows que dificilmente você vai ver em outros lugares. Então foi muito bacana, muito legal fazer isso. Em breve vai ter novas datas aí, aguardem. Oba, olha, gente, então só seguir lá o Instagram do Antônio Lobato 15, facinho, Sim. e saber de todas as datas. No dia 25 agora você também fez uma homenagem ao Queen, né? Sim, nós estivemos lá no teatro, voltamos, né, ao Teatro Clara Nunes, que fica em Diadema, lá na Praça da Moça, e foi muito bonito. Sempre, né, já é a quarta ou quinta vez que nós estamos lá, Que então legal. é sempre um encontro com o público, porque isso também sempre, a gente sempre encontra pessoas que voltam nos shows, então isso é gratificante, saber que o trabalho é bem feito. E pensando no que você fez agora, recente, mas também nos anteriores shows e teatros do Queen, qual a música que mais te exige fisicamente? Olha, eis uma pergunta difícil, mas uma música que eu vou... Ele vai responder todas, porque olha, o Freddie Mercury não parava, gente. Não, mas a música que eu considero a mais difícil é The Show Must Go On. E o interessante dela é que ele já gravou quando ele estava já nos últimos... Com a saúde nos últimos- debilitada. já. E ela ali que você vê a voz que Fred Mercury tinha, porque ela é muito alta. Consegue um trechinho? Sim. Vamos lá. Empty spaces, what I've been living for. Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody knows what you are living for? Imagina uma música que tem um tom muito agudo, muito forte, né? Sim. Denso, uma debilitação que Essa ele já é a estava. parte fácil. Eu sei, eu A outra não conheço. dá nem pra... Eu já vou emendar uma outra aqui que ele falou agora há pouco, que acho que é uma música que todo mundo conhece, que é Love of My Life. Vamos soltar um trechinho dela pro pessoal recordar, não, porque todo mundo conhece, mas ouvir nossa voz. Love of My Life é assim, no show com banda é a versão que o Fred fazia com o Brian May ao violão, e no teatro piano e voz vai ser a versão de estúdio, né? Ah, tá. Que é o piano. E aí são tons diferentes. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Olha, se eu pedir pra ele seguir aqui, a gente vai ouvir música o tempo todo, que é uma delícia, mas eu quero fazer um monte de pergunta. Aqui algumas capas do Queen, né? Sim, sim. Pra gente recordar. E põe a próxima, Maria, que eu queria ver agora também. O que o Queen representa pra você? Tirando toda a parte só do seu trabalho, enfim, mas que você falou desde pequeno, a história, o que ele representa pra você? Olha, o Queen ele tem uma característica que o diferencia de muitas outras bandas, que é ter trafegado por vários estilos. De uma Verdade. forma assim, por exemplo, o Queen começou com uma banda meio que operística de rock, né? Fez rock pesado. Em Fez alguns rock momentos pesado. lembrava Led Quando ele Zeppelin. tinha a história do cabelo comprido, aquela coisa toda. Sempre teve uma ligação, porque Fred Mercury sempre gostou muito de música clássica, né? Então sempre teve uma coisa operística. O Queen passou... John Deacon, o baixista, trouxe pro Queen a questão dos grooves da música negra americana, né? Que era da disco, né? Uhum. Ali no final dos anos 70. Então, o Queen... E o pop, né? Roger Taylor trouxe muito essa coisa do pop com músicas como Radio Gaga. Então são 4 elementos bem diferentes que juntos criaram verdadeiros hinos, né? A gente pega, por exemplo, We're the Champions, We Will Rock You. Então tem vários hinos que são cantados. E essa coisa de passar por vários estilos que fez o Queen estar aí até hoje. Até hoje. Quanto tempo dura o show agora, desse de sexta-feira, dia 8, que você fez dia O 25? piano e voz, ele dura cerca de 1h20. Haja voz. 1h20. E ele exige muito, porque você tá no palco o tempo todo, e como é piano e voz, você Uau. tem uma banda onde de vez em quando você Uau. tira a mão, né? Sim, Então sim. Agora, o show com banda, ele dura cerca de 1h50. Uau, bastante. Que legal, que bacana. Duraria mais, mas como as pessoas estão no teatro, e a gente até brinca em alguns momentos, eu faço o pessoal se levantar, né? Eu faço a brincadeira para esticar as pernas e tal. Claro.
Poderia ser mais, mas aí fica complicado pra você sentado assistindo o show, mas normalmente ninguém nem vê passar de tão rápido que passa, Pois assim, é é. muito Ah, tudo ajuda, né? Um sim, bom a música trabalho, a ajuda, assim música, né? Essa interação com o público, tudo, sim, tudo ajuda muito, né? Ah, eu vou puxar um negocinho bem mais antigo aí. Não é bem mais antigo, mas só pra ouvir a tua opinião. E o ABBA? ABBA eu adoro. Adoro, já assisti vários documentários, e assim, eles têm um diferencial, porque era uma banda sueca, É, porque foge do meio, né? Do meio sim, comercial, vamos pensar que assim, né? naquela época, até hoje, mas vamos dizer da época em que eles surgiram, era o eixo Inglaterra e Estados Unidos. Sim, é o eixo Então eles comercial ali, é. gravaram em inglês e eles compuseram verdadeiras obras-primas. Também como Queen tá aí atemporal, né? Sim, tanto que eu vou dizer que no segmento que eu atuo, teatro, quando a gente fala de tributos, as bandas que sempre têm uma facilidade para vender, o pessoal busca que compra ingresso para assistir, é sempre ABBA, Bee Gees, Queen, Beatles e Elvis. É. Esses são, assim, os que têm o maior apelo comercial. Claro que tem outros que fazem outras bandas, né? Mas esses estão sempre ali. Você pode procurar em O- programação de teatro, sempre tem. Sempre tem e sempre estão lotados, né? Sim. Pela nostalgia que traz nessa. E eram músicas muito bonitas, Ah, né, o ABBA. são, né? São músicas muito bonitas. São, Você é são. obra viva disso, né? Sim, Você tá sim. lá, vê a energia do público, não Eu é? já dancei muito ao som de ABBA. Ah, bom demais, né? Como diria o mineiro. Bom demais da conta, né? Mas olha, então você vai, dia 8, gente, anota aí, entra lá no Simpla ou no Sampa, né? Sampa Sampa Ingressos. Ingressos, né, que normalmente o Sampa Ingressos também tem Tem aquelas dicas de desconto, promoções, então isso, entra lá, isso, isso. porque o teatro é bom, é grande, mas não é enorme não, então logo tá É, lotando, meu filho. Eu vou estar lá também, exatamente. então vamos Vamos lá, lá. gente, vamos curtir. De Fred Mercury para George Michael, como assim, né? Maria, põe pra gente a sede aqui, eu quero saber como que é mudar uma voz icônica, né, de uma pra outra ali, porque são totalmente diferentes. Claro que você faz a sua Sim, versão, a sua voz, sim. mas você tem que dar aquele. Você fez também o tributo A George a Michael. George Esse é Michael. um trabalho também que eu Lindo, adoro. hein? Olha como Um ficou show bom. no teatro é muito bonito. E foi para mim, assim, um verdadeiro desafio. Porque Hum. o que acontece é assim, em se tratando de região em que a voz atua, eles estavam na mesma região. Tanto que Ah, George Michael participou brilhantemente do tributo a Freddie Mercury, sim. né? Mas só que são formas totalmente diferentes de De cantar. posicionar, É. posição no palco, de George Michael é formar. mais É. suave, é mais respiração. Fred Mercury é mais visceral. Então, assim, eu fiz um estudo para, como se diz, ir amansando a fera, né? Eu gravava os ensaios, chegava em casa, eu ouvia, eu falei, não, ainda tá muito, tem muito drive na minha voz, preciso suavizar isso. E é um trabalho constante, assim, e nos últimos shows eu consegui chegar perto do que eu ainda ambiciono chegar. Pra poder trazer essa suavidade que tinha na voz de George Michael, era incrível. Você meio que respondeu uma pergunta que eu queria saber, né? O que mais te toca, então, essa suavidade com certeza te toca, Sim. né? E já pensou em expandir? Você tá com George, Michael, você tá com Queen, expandir esse tributo para outras referências que você tem e gosta? Olha, se eu pudesse, se tivesse tempo, e as vontades são muitas, por exemplo, eu gosto demais de jazz, Ah, bossa nova, Tom Jobim, eu sou apaixonado. Ainda vou fazer um tributo a Tom Jobim, misturar com uau! Tô jazz. falando, ele não é fraco não, Pensando gente. que Tom Jobim gravou com Frank Sinatra, já Quando resume você fala em tudo, Frank né? Sinatra também, Tom Jobim, nossa, são só nomes incríveis, né? Música a disco dos anos 70, eu acho maravilhosa. Você pega aqui Cian Sunshine Band, Earth, Wind and Fire, tantas bandas, um Nossa. som maravilhoso. E que na sua visão, os anos 70, anos 80, né, que foram ouros, né, e épocas de Sim. ouro, a gente costuma muito dizer isso também, né? Por que não tem 2000, 2010, 2020? Por que não tem mais a época de ouro? O que acontece? Não se criou novamente uma época de ouro? Olha, o mundo está mudando e cada vez mais rápido. Sim. O que eu lamento hoje imensamente com relação à cultura é a massificação. Tá. Nós vivemos num cenário onde parece que só tem dois tipos de música. Isso é ruim, porque tem muita coisa boa rolando aí, mas a mídia insiste em apenas dois estilos. Se você pega, por exemplo, nos anos 80, falando de Brasil, você pega um programa do Chacrinha, ia Sidney Magal, ia Titãs, ia Clara Nunes,
e um cantor, Genival Lacerda. Então ele misturava o brega com samba, com o rock, e tava tudo bem, tinha E- para todo mundo, não ofendia ninguém, todos gostavam. Essa pluralidade que hoje nós não temos. Pois E é, com que isso a coisa, né? cultura perde. Muito, muito. Por exemplo, você citou vários nomes, mas imagina um português chegando no Brasil na época e não, Sim, inclusive o nome, não sei se você sabe essa história, assista o nosso programa lá com o Rodrigo Leal, filho do Roberto Leal, que ele Roberto esteve com a Leal, gente. O nome Roberto Leal foi dado pelo pelo Chacrinha. Chacrinha. Olha que interessante. Pois tem lá, o Rodrigo contou pra gente. Realmente, você fez uma boa lembrança. O É. Chacrinha abria as portas pra muita gente, né? E todos os programas da época, assim, tinha o Barra de Alencar também, tinha um Barros de programa, né, cara, Alencar. que era o mesmo segmento, bolinha. Então, a época permitia isso, de todos andarem juntos sem problema nenhum. O rock no Brasil hoje, qual é o peso na sua visão? Porque você pega, voltando aos anos 80, bum, né? E aí, de repente, vieram os anos 90, ainda teve uma Sim, coisa sim, legal. A partir dos anos 2000 começou a diminuir o boom, né? sim. Ainda tem músicas boas, claro, vários cantores, cantoras de rock, mas por que não mais? Olha, Mesma resposta da anterior, é eventualmente? que assim, a parte comercial, muita gente, como eu disse, a massificação das É, grandes redes de comunicação, que parece que só tem dois estilos, isso aí é muito prejudicial para a cultura. Porque, assim, tanto você vê que as pessoas consomem bandas antigas. Titãs fez aí um encontro entre os músicos, né, originais, foi um sucesso, lotou estádios. O Barão Vermelho está aí fazendo um encontro, também vai ser um sucesso. Isso significa o quê? Duas coisas, que as músicas deles sempre foram ótimas, né, marcou uma geração, e significa também que não houve renovação. é nesse ponto que eu bati muito sério, porque eu vejo isso, não tem. Não tem renovação. Fale uma música de rock anos 80. A gente ficar 2 horas pensando na melhor, porque não tem Não, melhor, são todas melhores. Agora fala uma música anos 2000 e tanto aqui. não teve. E também É, no cenário internacional, você vê shows como AC/DC, sim, Guns N' Roses, sim, lotam estádios. sim. E qual banda de rock nova existe, assim, que tem esse Com o peso? mesmo apelo, À medida que exatamente. essas pessoas forem desaparecendo, vai ficar um vazio aí. Não, Pois é. Será que as novas infelizmente. gerações, né, a internet que entrou, deveria facilitar isso, de certa forma, não teve É, ninguém à altura, né? Que pena, né? não teve ainda. Bom, gente, ô Maria, põe a 9 pra gente. Eu quero saber também agora do Antônio Lobato. Você fez um monte de Sim. tributo, agora você tá fazendo tributo a você também. Que história é essa, né? Vamos ter que fazer o seu trabalho. Olha, essa aqui é a capa do seu álbum? Essa é a capa do Change. Change. Que legal, Esse né? disco tem uma história muito Como é que foi a interessante. criação dele? Pandemia. O mundo parou, né? Parou tudo. Aí eu resolvi aproveitar aquele tempo para terminar umas composições começadas, fazer outras, e gravei esse disco no meu apartamento mesmo. O mundo estava mais silencioso, né? Ah, Não deu pra dava para gravar, fazer. porque tem que ter um isolamento, né? E era acústico, e aí eu fazia só com piano digital, depois Ah, gravava a voz, né? Finalizei as composições, fui acertando. Até a foto de capa, tudo eu que fiz. Eu só não. Eu fiz masterizou, você masterizou tudo tudo eu fiz. na sua Em casa. casa. Parabéns. E Foi. pra gente ouvir, tá lá nas mídias. Tem no site, tem nas redes sociais também, tem versões ao vivo. Teve um show ao vivo que eu fiz. Porque ele foi concebido para ser piano e voz, tem duas músicas no violão. Mas depois eu fiz um show dele com banda, que ficou muito legal. E é um show que eu quero voltar ainda esse ano, se possível. Opa, então vem contar pra gente aí, né? É. Tô vendo aqui os títulos das músicas. Tem com datas. Fevereiro de 14, julho de 20. O que são essas A datas? data da composição. Então, por Ah, exemplo, essa Crazy Times, ela tá falando justamente sobre a pandemia. que legal. Solta um trechinho pra gente. Você lembra de cabeça aí? Porque a gente é duro não ter tom, né? Eu Não. também gosto muito disso. Ela começa com Crazy Times. Ela é um blues, né? Tá. We're living our lives. Então ela vai descrevendo o tempo que a gente estava vivendo naquele instante da pandemia, que eram Tá. tempos difíceis, que era a chance de realizarmos dentro de cada um de nós uma mudança positiva. Naquele momento a gente acreditava muito nisso. Depois que passou a pandemia, eu já tenho dúvidas se serviu para alguma coisa. A gente continua vendo o tempo de loucura ainda, viu, gente? É. E normalmente as pessoas dizem: minha música de trabalho deste álbum é. Qual é a música de trabalho do álbum?
Olha, eu gosto muito nesse álbum da que abre, Beautiful, que eu Beautiful. compus em 2014, né? Então eu estou descrevendo ali sobre alguém que está admirando uma mulher e ela chamou muita atenção. Ela começa: Since the first time I saw you. Eu vou descrever desde aquela primeira vez que eu vi a pessoa, me encantei, que é uma mulher bonita, que é uma pessoa bonita, captou a minha atenção. E suas inspirações vêm tudo quando você faz uma música mais romântica, nesse contexto, enfim, a ideia de falar algo bom de uma mulher, tudo vem da época das suas serenatas? Assim, às vezes sim, às vezes não, né? Essa coisa de romantismo, por exemplo, tem músicas como I'm Far Away From Home. Hum, Aí eu tô fazendo uma. A música você pode fazer ela autoral mesmo, estar falando de você, ou pode ser sim, uma ficção. Você sim, pegou um tema e claro, desenvolveu. claro. Essa I'm Far Away From Home eu descrevi como se eu olhasse para o passado, por tudo que eu passei, quem foi aquele Antônio, quem que é hoje. Eu vou eu vou falando sobre a mudança, né, até onde a vida me trouxe, como mudou, como aquela criança nem imaginaria que eu ela teria orgulho de quem eu virei hoje, assim, porque ela vê que tem uma determinação, uma vontade e uma honestidade naquilo que eu faço. Então é sobre esses olhos. E no final uma mensagem que diz assim: as pessoas mudaram, os lugares mudaram e hoje tem gente que continua fazendo parte da minha vida e tem gente que já não faz mais parte. Acho que isso aí é na vida de qualquer um de nós, né? Com certeza. Você tem ideia de quantas músicas compostas você tem? Escritas Hum, aí? De repente nem lançadas, mas escritas? sim, tem muita coisa. Deve ter. Olha, eu vou chutar, sabe? Sim. Mas deve ter umas quase 100 músicas. Uau! É, quase 100 músicas. Compostas. E teve disco que eu gravei com banda de autoral, né? E em relação ao projeto autoral, ele foi lançado em 2020. 2021, 2021 saiu o disco. Tá. E aí, e agora, como você tem mais músicas para lançar, né? Tem quase 100. Sim, Aí tem sim. ideia já de um projeto novo? Tem coisas que hoje tá diferente, né? Hoje a gente lança nas plataformas, né? Sim. Tem uma que tá pronta, Oba! eu preciso terminar só um clipe Uhum, para uhum. soltar antes. E mais uma vez eu vou estar falando de life, de vida, né? De como o tempo passa rápido. E essa foi até inspirada na música In My Life dos Beatles, né? Tá. E essa coisa Do tempo. de um olhar para trás e ver como tudo tá Como que tá a mudando. nossa vida, né? É. Você evoluiu muito como músico na sua visão? Lá daquele garoto de 8 anos do Ah, sim, sim. que mais te traz, assim, de mensagem para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo pelo Spotify também, pelas todas as redes sociais, enfim, pela TV, eh, de pegar o violão ali e dar valor àquele presente. Sim. Como que é a evolução para quem deu certo, com todos os nãos que a vida possa ter lhe colocado? O que é importante sempre é determinação, nunca se deixar levar pela vaidade. A vaidade é uma coisa que vai te derrubar. Você tem que ser autocrítico, mas também não se penalizar. Você tem que buscar. Eu digo que para a vida a gente precisa encontrar o equilíbrio em tudo, né? Então, quando você tem um olhar crítico sobre o que você está fazendo e você se abre para a vida como um eterno aprendiz, você vai conseguir ter um resultado e persistência, muita persistência. Porque se fosse fácil, todo mundo faria, né? É isso aí, gente. Olha, Antônio Lobato, você falou de tempo, né, de timer, né? O time O time passou, né? passou. O tempo passou, uma hora. Quero agradecer muito a sua Eu que participação com a agradeço gente aqui o e convite. ver o brilho dos teus olhos quando você fala da música, quando você Sim, fala do seu trabalho, que não é só um trabalho, né? É uma vida, é uma é uma emoção. vida, sim. Então, parabéns. Vamos lá, vamos estar lá. Então, a gente é 8 É agora isso, de espero por maio. vocês lá, hein? Vamos estar lá, você também vai estar lá, vamos estar lá, vamos aplaudir, porque primeiro que ele canta bem, já viu, né? Então, segundo que ele interage, que isso a gente gosta de É, gente participar junto, né? E terceiro, é um trabalho lindo do Queen. sim, E logo também tem show dele, hein, gente? Ele vai contar lá nas redes sociais dele, e quando tiver novidade, traz aqui pra gente, que a gente quer saber também, com tá toda bom? certeza. Obrigado pelo carinho, Eu obrigado que pela agradeço. participação, espero que tenha aí gostado. Muito bacana estar aqui, muito legal, foi um papo muito gostoso. É Também isso aí, gostei. falar de música, de arte, é sempre bom. E de quem entende, então é melhor ainda.
Obrigado mais uma vez. E você que acompanhou a gente até agora, fique aí com esse fim de semana agradabilíssimo nesse feriado de hoje. Começando hoje, estendido. E a semana que vem, já, ó, aproveita o final de semana para entrar lá no Simpla e já comprar ingresso, gente, porque até que é de São Paulo, você não precisa nem de carro. Vai de metrô, desce lá, para chegar como é, no teatro, é Santa só Cruz. pegar o elevador, meu amigo. Só. Que fácil demais a conta, né? Valeu, gente. Então, segunda-feira a gente tá de volta com mais um episódio do podcast. A gente que fala. Te espero, hein? Até lá.